Bom dia, graça, misericórdia e paz seja com vocês e com toda a sua casa. Hoje, a nossa meditação, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, o texto é o versículo 17. Nós ainda estamos considerando as bem-aventuranças da Bíblia. E hoje, o desejo do nosso coração é tocar nesse assunto tão prático da palavra de Deus. Aqui, o pano de fundo, em João 13, é a manifestação do amor do nosso Senhor Jesus para com seus discípulos de maneira muito, mas muito prática. Todavia, a vida do nosso Senhor, ela é tão alta que até mesmo um simples gesto de amor tem em si para nós uma infinidade de ensinamentos. Infelizmente, o homem é um ser religioso e cerimonialista. E com esse olhar para o capítulo 13 de João, tudo o que você enxerga é apenas mais um ritual. Mas hoje eu gostaria de pensar esse texto de uma outra forma. Então, vamos lá. Imaginem a Judéia daqueles dias, com homens usando apenas sandálias ou descalços, andando na terra batida ou no meio da lama durante todo o dia. Sim, naquele tempo, essa era a realidade daqueles homens. Por outro lado, as reuniões onde eles se reuniam para comer, principalmente, não era como hoje, onde os nossos pés costumam ficar escondidos debaixo da mesa. Não havia mesas assim. As mesas daquela época eram muito baixas, não passavam de 30 centímetros. E os homens se reuniam naquele local e ficavam praticamente deitados em torno da mesa para comer. Logo, os pés sujos era algo muito visível e que atrapalhava qualquer um que recebesse tal convite e não pudesse ter os seus pés limpos. É nesse contexto que havia uma necessidade para qualquer reunião em uma casa. A necessidade de se lavar os pés. Afinal de contas, isso era básico. Todavia, a tradição vai nos dizer que esse era um serviço realizado por um escravo menor. Na maioria das vezes, até mesmo uma criança. Pois era um serviço necessário, todavia extremamente humilhante. Então, o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, ele preparou esse cenário, onde os seus discípulos teriam essa necessidade. E ao lermos a palavra, nós vimos que naquela casa havia água, havia bacia, havia toalha, mas faltava aquele pequeno escravo que executaria esse serviço tão simples. Por outro lado, também havia, entre aqueles 12 discípulos do nosso Senhor, uma expectativa que a qualquer momento o Senhor Jesus seria colocado no ponto mais alto de governo de Israel. Ele é o Rei dos Judeus. E eles, entre si, já estavam disputando quem ocuparia os maiores cargos no reino do nosso Senhor. E é nesse contexto que Jesus vai nos ensinar esse princípio de amor. Ele, sendo Rei, Senhor e Mestre, sabendo que havia vindo de Deus e que voltaria para Deus. Então ele tirou aquela roupa de cima, tomou aquela toalha, se enrolou nela, tomou a bacia
a água e lavou os pés de todos os seus discípulos, inclusive do seu traidor. O que você acha disso? Muitos acham isso algo muito humilhante, desprezível. Muito bem. Depois disso, o Senhor falou com eles sobre a maior honra que eles teriam no reino de Deus. Então o Senhor disse assim para eles: olha aqui o que eu estou fazendo. Vocês também devem fazer o mesmo. Ele não está pedindo aqui um ritual. O que ele deseja é abrir os nossos olhos para o valor do serviço de amor. Você já pensou assim, que no reino de Deus existe um serviço de amor que ninguém quer fazer porque acha aquilo muito pequeno, muito vil, muito baixo? Sim, todos nós vivemos em um mundo onde o importante é estar em evidência. Mas o Senhor nos chamou para um serviço humilde, simples, de socorro, de ajuda, onde aquilo que é mais necessário deve ser feito por aqueles pequeninos servos de Deus, feito de maneira escondida, sem levar vantagens, sem vanglória, longe dos holofotes, onde ninguém quer ir. Mas tem uma coisa, nós recebemos do Senhor não apenas mandamentos, sabe que Ele nos deu a sua vida. E se a vida que venceu a morte habita em mim, habita em você, então nós podemos, pela vida dele, descer, sem se preocupar com a nossa reputação, e colocar a roupa de escravo menor, e servir a Deus com alegria. Agora, isso não é cerimônia, não é ritual, é prático. Sabe? Dar banho e trocar a fralda daqueles nossos irmãos que estão enfermos ou com Alzheimer, ajudar nosso irmão acidentado com a limpeza de casa, trocar a telha da casa de uma viúva, consertar uma caixa de descarga de nosso vizinho que foi deixado pelos filhos, limpar até mesmo os banheiros daquele acampamento, ajudar uma família a pôr em ordem as finanças, escondidinho, socorrer um casal que está divorciando, visitar um irmão que está afastado, dar apoio e ajuda a alguém que foi abandonado, ensinar os princípios rudimentares da fé e da vida cristã aos novos convertidos, aliviar um amado irmão desempregado. Irmãos, passaríamos o dia e a noite aqui, buscando exemplos práticos, não rituais, de como nós podemos lavar os pés uns dos outros. Mas eu estou certo que nós não precisamos passar o dia falando disso. Tenho certeza que o Espírito de Cristo há de revelar essa verdade no seu coração. Então, Jesus, ele vai dizer assim, olha, no versículo 16, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isso aqui eu quero mudar. Eu quero mudar por causa da maneira como está escrito no original. Então, essa palavra aqui, que aqui foi escrita para nós como o enviado, ela também poderia ser apostoléu, ou seja, nós temos um título, né? Nós temos um título. O Senhor disse assim, ó, Deus estabeleceu na igreja primeiro apóstolo. Sabe o que significa essa palavra? Significa aquele que foi enviado. Então aqui o nosso Senhor Jesus, ele está dizendo que o enviado não é maior do que o seu Senhor. Ou seja, não apenas o servo, mas também o enviado. Todos nós que temos recebido Cristo como a nossa nova vida, precisamos compreender essa verdade, que nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Então nós também podemos
pela vida dele, deixar que a cruz opere em nós, nos despindo de todo orgulho, de toda altivez, de toda arrogância, e deixando que o Espírito Santo nos governe, que o Espírito Santo nos conduza. Irmãos, quando a cruz vence o nosso ego, o Espírito nos guia a viver pela vida do Senhor Jesus. E o que significa isso? Então aqui está a bem-aventurança. Jesus diz assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as colocarem em prática. Glória a Deus, que o Espírito Santo tem nos habilitado. Mas eu e você, irmãos, precisamos responder à palavra de Deus para gozar dessa bem-aventurança. Em outras palavras, somos chamados à prática do amor. Que o Senhor nos ajude a demonstrar amor pelo serviço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Ó Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua salvação gloriosa que o Senhor conquistou por nós lá na cruz, quando o Senhor tomou a posição mais humilhante que poderia existir. Indigno da terra, indigno do céu. Sim, o Senhor foi à cruz assumir o nosso lugar. E lá o Senhor proveu salvação e redenção para todos nós. Na sua morte, nós também morremos, mas na sua ressurreição, nós também renascemos. Então agora, Senhor, nós estamos desejosos de ser aqueles que praticam a tua palavra, por meio da graça, por meio da fé, por meio do poder que há em ti. Encha-nos, Senhor, dessa verdade e leva-nos a caminhar esse caminho de obediência pela fé. Nós te pedimos e te agradecemos. No teu próprio nome, Senhor. Amém.